é relativamente alto. Note que aqui a soma de pH mais pOH é sempre 14. Por quê? É sempre igual a menos log de Kw. Kw é constante, 10 a menos 14, então a soma de pH mais pOH vai ser constante igual a 14. Né? Claro, se a gente for olhar a outra porção aqui, a gente vê, hoje, quando a concentração de OH- é bem baixinha, vamos pegar aqui a amônia doméstica. Concentração de H+, é 10 a menos 12. O pH é 12. É uma solução básica. Por quê? Por que é básica? Porque predomina a base. É 1 vezes 10 a menos 2. Este vezes esse é igual a 10 a menos 14. Esclareceu? Era isso que você estava com? Era, professor, porque eu, na minha cabeça, não estava conseguindo associar essas duas tabelas. Para mim era a mesma coisa. Aí, como o senhor está explicando, agora clareou. Entendeu? O pOH, quando o pH é perto de zero, significa extremamente ácido. Quando o pOH é perto de zero, significa extremamente básico. Porque é a concentração máxima que eu posso ter de OH, de OH nesse meu sistema. Na água, a gente não pode passar de 14, nem pode baixar de zero. São os limites do meu sistema. Eu não tenho pH negativo, nem pOH negativo. Então, eu não posso... Claro, se eu não tenho negativo, eu não posso ter mais do que de 14, né? Porque se um deles for 15, o outro tem que ser menos 1, porque a soma tem que dar 14. Né? Beleza? Mais alguma dúvida? De alguma geral, dúvida de conceito, dúvida de exercício? Professor, eita. Diga, João. Não, pode perguntar, Mica. É sobre isso aí, eu acho. É, é. Em que situação? Quando você precisar calcular o pOH e alguém lhe der, ou pH e alguém lhe der a concentração de OH-, por exemplo. Por exemplo, olha, você tem uma concentração de OH-. Alguém diz, ó, a concentração de OH- no seu sistema é... Deixa eu passar aqui para esse. Alguém diz assim, a concentração de H+ é um valor aqui. Veja, se você quiser o pH dessa solução, é simples porque você sabe que vai ser menos log da concentração de H+. É direto, não é? Mas se alguém disser assim, olha, a sua solução, OH- é igual a um valor X aqui. Nesse caso, como que você calcula o pH? Se a pessoa quiser o pH. Se a pessoa quiser o pH, você vai ter que transformar, de alguma forma, isso daqui vai ter alguma correlação com H+, né? É uma possibilidade. Aí depois você transforma em pH, igual a gente fez aqui em cima, ou você vai entender que isso daqui corresponde a algum valor de pOH, e o pH você transforma em pH. Então, assim, o raciocínio é por aí. Né? Eu ia perguntar isso aqui agora. Né? Veja, o que acontece? A fórmula, basta você lembrar de uma fórmula, e as outras você deduz. Né? Veja, aqui é o quê? pH mais pOH é igual a 14, não é? Que vira uma equação do primeiro grau. Só dizer, olha, pH é igual a 2, mais pOH igual a 14. Eu quero descobrir o pOH, equação do primeiro grau. Joga isso aqui para o outro lado, subtraindo, né? Então, pOH 12. Se alguém lhe der, não é? Se alguém lhe der o pH,
Se alguém lhe der o pOH, você sabe que pH mais pOH é igual a 14. Se alguém disser, olha, o pOH é igual a 2, pH vai ser quanto? Mesma coisa, passa para cá, então o pH é igual a 14 menos 2, que é igual a 12. Veja, a soma deles tem que dar 14. Então, se eu lhe digo, olha, o número que eu estou lhe dando é 8, a soma tem que dar 14. Outro. Né? Tanto faz ser pH ou pOH. Agora, claro, a conta vai ser sempre 14 menos o que você quer. Só que, menos o que você tem. Você só tem que saber se você tem pOH ou pH. A escala que a gente mais usa é de pH. Né? A gente pouco usa a escala de pOH. Né? Raramente você vai ver alguém dizendo assim, olha, qual é o pOH dessa solução? Porque a gente mede o pHmetro. Porque a gente sabe que pOH é sempre 14 menos o valor de pH. Então, se você medir o pH, obviamente você tem o valor de pOH. Né? Professor, Diga, menina. agora não é dúvida, a minha dúvida, né, que eu me confundo muito na questão das constantes. Uhum. De KP, KA, né? Tem tudo isso. Aí eu queria que o senhor fosse, se possível, você poderia citar algum exemplo de quando eu vou ter que usar uma, quando eu vou ter que usar outra, porque eu me confundo realmente muito nisso. Olha só, as constantes, né, de quando você vai usar uma ou quando você vai usar outra, vai sempre depender do problema que você tem em mãos. Porque elas já são calculadas e elas já são tabeladas. Né? Então, até mesmo no seu dia a dia, quando você precisar, você vai ter que procurar nos livros e você vai encontrar pKa, pKb, você vai encontrar todos esses números. Qual que você vai usar? Qual que vai ser importante para você? Vai depender de qual é a reação que você está investigando, que você está olhando naquele momento. Né? Por exemplo, eu estava até discutindo isso com a Dilma agora, na aula de dúvidas, na sala extracurricular, né? na extra, aquela de 6,5. Né? Então, por exemplo, quando a gente tem um valor definido de pKa, numa situação de pKa, eu sei que eu posso calcular Ka, né? Porque a gente sabe que Ka é igual a 10 elevado a menos o pKa. Né? Então, e eu sei que Ka é sempre dado para uma reação do tipo HA dando H mais A menos. Né? Então, eu sempre vou ter uma reação desse formato. Né? Então, um próton saindo. Eu posso até ter uma situação desse jeito, H2A, eu posso ter 2 prótons. Se o pK do primeiro próton vai ser o quê? H mais HA menos. Né? Estou perdendo um próton. Então, sempre o pKa corresponde à perda de um próton. Perdi um próton para gerar o próton mais a espécie menos um próton, né? Subtraído de um próton. Já o pKb, PKB, a gente sabe que equivale ao calcular Kb com 10 elevado a menos PKB. Né? Então, essa é uma outra opção, é uma equação que vai dar, então, o valor, porque, em geral, os P's, essas constantes são tabeladas na forma de P. pKa, pKb, porque é um número muito menor, né? Mais fácil de lidar do que um número vezes 10 elevado a não sei quanto. Então, aqui eu já tenho que reconhecer o quê? Que essa equação representa algo dessa natureza, B mais H2O, dando HB mais o H menos. Quer dizer, atuando como base, significa o quê? Que a água está atuando como ácido, ela vai ser o doador de próton. Então, eu teria uma reação dessa natureza. Então, o KB aqui, ele está representando um equilíbrio que é a concentração de B mais vezes concentração de OH menos, dividido pela concentração de B. Já aqui esse Ka, está representando o quê? A concentração de H+,
concentração de A menos, né, que são esses aqui, dividido pela concentração de HA. Então, quando é que você vai usar um, quando você vai usar outro? Vai depender de qual é a equação que você vai precisar trabalhar. Se você precisar trabalhar com essa equação, ou algo desse formato, você vai usar pKa. Se você tiver que trabalhar com alguma coisa e a equação for nesse formato aqui, então você vai ter que usar pKb. Por exemplo, alguém diz assim, olha, numa situação, você tem, por exemplo, alguém coloca o pKa do ácido acético, né, CH3COOH, é igual a um número aqui, que é o pKa. E o pKb não pode ser do ácido acético, porque tem que ser de uma base. A base conjugada do ácido acético é o acetato, CH3COO-. É igual a outro valor aqui. Então, veja que esta equação de cima, essa equação de cima está representando o quê? Uma reação do tipo CH3COOH dissociando em H+, mais CH3COO-. É a nossa definição. Aqui é HA, H+, A-. Esse pedaço aqui é o A-. E aqui é o H+. Já essa outra equação aqui da base, veja que ela está representando o quê? Ela está representando CH3COO- mais H2O, porque é uma representação de uma base, dando CH3COOH mais OH-. Veja que essa equação que eu escrevi aqui embaixo é o mesmo formato, tem o mesmo formato dessa equação aqui, ó. Essas duas Entendi. formato, entendeu? Então, Aí aquela tabelinha que a gente faz para poder calcular do IV, né? Que o senhor, eu estava revendo as aulas. Aí, no caso, se eu tiver o valor de uma, tipo esse ácido aí, se ele me der um valor para eu poder achar o pH, o pKa, aí eu tenho que fazer a tabela também? Veja, se for para calcular o pKa, vai depender do que foi dado no problema, né? Se foi dado, por exemplo, se foi dado as concentrações no equilíbrio, estou colocando até aqui em letra maiúscula. Se foi já no equilíbrio, você já tem as concentrações no equilíbrio. Então, você já sabe que K é igual a concentração dos produtos sobre as concentrações dos reagentes no equilíbrio. Se você já tem isso, e já tem isso, todos os números do produto, todos os números do reagente no equilíbrio, então você já tem como calcular K, seja A ou B. Porque a constante de equilíbrio são as concentrações todas no equilíbrio. Se você tem uma situação onde não está no equilíbrio, aí fora do equilíbrio, aí você e tiver que calcular K, você vai ter que usar IV, porque você vai ter que sair da condição X lá até chegar no equilíbrio. Que não é isso? Né? Quando a gente tem uma situação IV, é o início, a variação e aqui o equilíbrio. Então, é só essa linha daqui do equilíbrio que você pode relacionar com K. Porque K só tem relação com isso daqui. Qualquer coisa aqui, ó, não é relacionado a K diretamente. Ajuda a você chegar em K. Então, se for para calcular a constante de equilíbrio, K, você vai ter que perceber o quê? Se todos os valores que lhe derem já é do equilíbrio, então você já tem como calcular direto. Não tem IV, porque já é a linha do equilíbrio, já é essa linha. Se você tem uma outra situação que não é do equilíbrio, né, então aí você vai precisar calcular ou usar a IV de alguma forma
até para você ver como que estão distribuídas. Às vezes você até já tem a situação onde você está no equilíbrio. Por exemplo, eu digo assim, olha, uma concentração de ácido lático, o exemplo do bônus, né? Uma concentração de ácido lático, uma solução de ácido lático, o pH é 5. Veja, esse pH já é no equilíbrio, já está estabilizado. Então, eu já estou lhe dando H+ no equilíbrio, indiretamente. Só que você vai ter que usar para calcular as demais, porque eu lhe dei só a concentração de, de, de ácido lático, não dissociado. Eu não sei quanto é o ácido lático no equilíbrio. Né? Então, você teria que usar a IV para poder fazer o caminho reverso, até para descobrir, se for preciso, esses... eu apertei alguma coisa, mudou aqui de lado. Pronto. Teria que ver para descobrir qual eram os valores dessas concentrações fora do equilíbrio. Que seria, digamos, na situação inicial. Não é? Foi porque eu estava vendo a aula, aí tinha um exemplo que o senhor estava respondendo, que primeiro eu achava o pH para poder saber o equilíbrio, essas coisas. Aí foi exatamente isso que eu me confundi. Se sempre eu tenho que primeiro achar o pH para fazer a tabela e ver qual é o que está em equilíbrio, ou não, ou só em algum caso específico. Não, tudo isso vai depender da situação. Né? As ferramentas são mais do mesmo. Veja que a gente está dando voltas mais ou menos nas mesmas coisas. Né? Em termos de equações, são as mesmas equações. K igual a produto sobre reagente, claro, vai mudar o que tem no produto reagente, que vai mudar a equação, né? A reação química. Aí P, K, A ou B, vai ser sempre menos log dessa concentração do que você estiver chamando aí se é pH, se é pK é K, né? É menos log de K. Né? Se é pH, menos log de H. As outras situações são reconhecer o problema que você tem em mãos, né? Se as concentrações que estão sendo dadas são concentrações fora do equilíbrio ou concentrações no equilíbrio. Muitas vezes a gente tem, na prática mesmo, por exemplo, você tem as concentrações nominais. Por exemplo, o vinagre no ácido acético. Eu consigo... O ácido acético no vinagre. Né? Por exemplo, eu consigo preparar uma solução de vinagre, né, a partir de ácido acético, né, eu consigo medir o pH, mas o que eu meço, o que eu tenho é uma garrafa de ácido acético puro. Né? Quando eu colocar isso em água, eu sei que ele vai dissociar, mas eu não tenho como, antes de preparar a solução, já dizer assim, olha, eu tenho uma concentração de ácido acético, onde o ácido acético não dissociado é igual a X ou Y. Então, isso é muito difícil da gente ficar trabalhando no laboratório o tempo todo. Então, a gente, em geral, reporta a concentração nominal, entendendo que vai ter um equilíbrio e vai ter dissociação. E, claro, por isso que a gente tem, por exemplo, o ácido acético, se eu colocasse em água e ele não dissociasse, ele ia dar pH 7. A solução final ia ter pH 7. Não é verdade. A gente sabe que quando eu coloco ácido acético em água, o pH vai diminuir, porque é uma solução ácida. Então, de alguma forma, ele dissociou. Quando que ele dissociou para gerar esse H+? Né? Vai depender da concentração que eu coloquei de ácido acético no total no sistema. E aí, isso sim pode ser calculado para encontrar, por exemplo, no equilíbrio. E aí eu posso fazer o caminho reverso. Mas assim, olha, eu já medi H+, então eu já sei que aquele H+, veio do ácido acético que dissociou, então eu tenho como saber qual era a concentração nominal, formal, do ácido acético que eu tenho no meu sistema. Entendi, Isso é um professor. ácido fraco, né? Porque o ácido forte, base forte, dissocia completamente, né? Professor, Diga lá. eu estava com dúvida nisso também, que eu estava vendo uma questão, foi até a questão 8 daquele primeiro slide de equilíbrio químico, onde ele tinha dado a pressão no equilíbrio já, e ele estava pedindo as pressões parciais, a do início, né? Tá, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui. É da aula ou do bônus? É da aula. Tá, peraí, deixa eu... Não, porque a aula esse de A é antes.
É a Foi aula de do antes. primeiro slide. Porque essa daqui é de dissociação iônica. A gente volta falando de gás, né? Isso. Gás era na aula anterior. Deixa eu parar para procurar aqui. Que às vezes ele dá pane quando eu abro um monte de coisa. Se o senhor não conseguir achar, eu tenho ela anotada aqui. Não, eu encontro. É só que eu tenho que... Aqui. É a de... Pronto. É de equilíbrio mesmo, não é sem ser iônico. Deixa eu pegar. Tá baixando aqui. Era um dos exemplos, era um dos exercícios. Isso. A questão 8. Ah, tá, deixa eu chegar. Eu estou passando aqui porque é aquela que tem 1001 animação. Eu podia ter ido logo lá direto. Mano. Deve ser uma das últimas, né? 8, aqui. Isso, aqui, né? Essa daqui, ó. A pressão total, né, de um equilíbrio de N2O4 e NO2 a 25 graus é 1,3 atm. Aí ele deu aqui a equação. Esse aqui é equilíbrio. Não, se Kp é igual a 0,143, calcule as pressões parciais de NO2, de N2O4 e de NO2 no equilíbrio. Né? Veja, aqui ele está dizendo o quê? Ele deu a pressão total, né, do sistema, né, foi dado. A gente, então, eu sei que ao todo, né, a pressão de N2O4 mais a pressão de NO2 tem que ser igual a 1,30. Né? Então, porque isso foi dado. E deu os valores de Kp. Né? Então, eu sei que a pressão de um e a pressão do outro tem que ser tal que essa soma seja 1,3. Então, eu tenho um sistema de duas equações. Veja que aqui eu tenho a minha definição de Kp. A definição de Kp é o quê? É a pressão de NO2 ao quadrado dividido pela pressão de N2O4. Né? Pegando exatamente dessa, né, porque aqui tem o número 2 vai ao quadrado e aqui. Então, isso é igual a 0,143. Né? Então, eu tenho uma equação, um sistema de equações, de duas equações e duas incógnitas. Então, eu tenho uma solução para esse problema. Era isso mais ou menos a dúvida? E aí agora é matemática, a mesma coisa que eu tenho x mais y igual a uma constante aqui, um número, e eu tenho x dividido por y igual a outro número aqui. Eu quero encontrar x e y. Eu posso resolver como? Posso colocar x, passa y para cá, por exemplo, né? E aí substitui depois aqui, então eu vou ter uma equação toda em y, para calcular y, e depois eu calculo x. Né? Deixa eu apagar essas marcações aqui, porque eu acho que essa daqui é uma das que tem. Né? Então, aqui era exatamente isso que a gente está fazendo, são duas equações, né? E duas incógnitas. Daqui, né, a gente tira aqui P, né, de a pressão de NO2 é 1,3 menos P de NO2, está passando para o outro lado, sinal negativo. Substitui aqui em cima, nessa equação de cima, né, então esse valor daqui vai ser substituído aqui, né, então
eu tenho uma equação agora, uma equação do segundo grau. Rearranja, né, passa isso multiplicando para cá, rearranja os termos, coloca igual a zero. Então, você tem uma equação do segundo grau nesse formato, né, de P O2 ao quadrado, né, que equivale a x ao quadrado mais bx menos esse valor de c, onde A igual a 1, B igual a isso e C igual a esse valor aqui, igual a zero. Então, resolve essa equação. Tem que apagar aqui. Resolve, você encontra dois valores, porque são duas raízes. Né? A partir daqui, a gente observa o quê? É impossível uma pressão negativa. Não tem como ter pressão parcial negativa. Ou ela é zero, que é vácuo, ou ela é um número. Né? Então, daqui a gente já elimina esse valor. Tem agora aqui, então, a partir do momento que eu descubro um deles, eu sei que a soma é 1,3, então é só subtrair 1,3 daquele valor que eu encontrei. Esclareceu, Edivaldo? Esclareceu agora. Beleza. Pessoal, não esqueçam dos coeficientes. Os erros mais comuns, né, nessa prova são esses. Às vezes o pessoal esquece, por exemplo, se é 2 aqui, então vai ter que aparecer o quadrado aqui. Né? No IV, lembra que você tem que colocar os coeficientes. Né? Então, muitos dos erros nessa prova derivam de coisas bobas como essa de estequiometria. Né? Não considera a estequiometria. Né? Coloca tudo, sei lá, x. E às vezes você tinha alguma coisa que era 2 vezes, ou era 2x, 3x e por aí vai. Né? Professor, então, diga. Esse 0,1859, ele vem de onde? De algum número aí que está ao quadrado, é? Deixa eu procurar aqui. Não, ele vem daqui, ó. 1,3 vezes 0,43. É porque isso aqui, ó, esse termo todinho aqui, ó, vai passar multiplicando, né? Então, vou ter 0,143 que multiplica 1,30 menos P de NO2. Então, vai multiplicar aqui e vai multiplicar aqui, né? Entendi, então, professor, obrigado. Não é? Aí esse aqui vai ser, aí estava assim, igual a, aí aqui vai ser 0,1859 menos 0,143 P de NO2. Aqui x ao quadrado lá. Só que aí agora eu vou passar para cá, para o outro lado passa negativo, e esse aqui passando para o outro lado passa positivo. Por isso aqui ficou mais, aqui ficou menos, e isso ficou zero do outro lado. Tranquilo? Tranquilo. Professor, agora eu queria tirar uma dúvida. Diga. Que eu vi assim, que se o número, que o senhor falando, né, que se o ácido for menor do que 10A-6, aí a pessoa considera ionização da água, né? Aí eu estava vendo aí eu fui ver uma explicação que o senhor tinha dado, eu me confundi mais ainda, porque teve uma hora que o senhor falou, se for acima, só que o senhor estava apontando para uma direção contrária. Deve ser na época que eu estava ainda usando, que eu não tinha ainda colocado a inversão agora eu acho que está certo, por exemplo, esse lado que a minha mão está levantando é de fato o lado direito, né? O lado direito, que antes não estava. Veja, quando você está trabalhando com ácido e base, ou qualquer coisa, isso vale para qualquer coisa. Veja, você tem uma situação onde, se você coloca uma concentração muito pequena, essencialmente, quem vai dominar é a propriedade daquilo que não está muito pequeno. Então, por exemplo, eu tenho água. A água neutra é pH 7. Se eu dissolvo nessa água neutra uma concentração bem pequenininha de ácido, mesmo sendo ácido, se a concentração é tão pequena, ela não vai, talvez, afetar pH 7 significa concentração de OH- e concentração de H+ igual a uma outra igual a 10⁻⁷. Veja, se eu coloco um ácido em concentração 10⁻⁹, eu estou colocando uma concentração de ácido tão pequena, comparada com 10⁻⁷, que já estava na água, que não vai acontecer nada. Né? Mesmo que esse ácido seja um ácido forte,
A concentração de H+, vai ser o quê? 10 a menos 7 mais 10 a menos 9 é o quê? É 10 a menos 7,001. Então, é essencialmente o quê? pH praticamente 7. Né? É a mesma coisa que eu dizer para você assim, olha, eu preparei um copo de café. Só que eu vou colocar uma gota desse café dentro de um galão d'água mineral de 20 litros. Ninguém vai nem saber que eu coloquei café ali dentro. Tá entendendo? Porque a propriedade é daquele garrafão. A concentração é tão alta da própria água, comparada com a do ácido, que não vai ter muito efeito. Concentração de OH-, né? Quando é que base ou ácido vão ter efeito? Acima de 10 a 6. Né? Então, 10 a 5, 10 a 4. Né? Então, você já começa a ver assim, eu já posso desconsiderar a contribuição da água. Por quê? A água neutra estava contribuindo com 10 a menos 7. Eu estou colocando ácido em 10 a menos 5, eu estou 100 vezes mais concentrado do que o próprio ácido. Então, o pH vai ser alguma coisa que vai variar lá na segunda casa, perto, às vezes, uma unidade na segunda casa. É quase no erro da própria medida de pH que a gente está fazendo. Quando está perto, duas coisas que são muito perto, aí não tem escapatória. Aí você vai ter que, não pode desconsiderar. Por exemplo, 10 a menos 6, 10 a menos 7, está muito perto. Então, vai ter o efeito dos dois equilíbrios. Vai ser uma solução que não vai ser óbvia. Você não vai poder desconsiderar alguma coisa. Entendi, porque eu tinha visto um exemplo na aula que era 10 a menos 9. Isso. Aí que o senhor tinha até mandado a gente tentar responder, aí eu fui tentar responder, eu lembrei disso, né? Aí eu botei 7, eu me confundi realmente nisso, se poderia ser 7 ou se eu teria que calcular alguma coisa. Nesse caso, vai ser 7. A gente sabe que na prática não vai ser 7,00, porque você colocou um pouco de ácido. O problema é que na prática, às vezes vai ser 7,000001. Só que o meu equipamento de pH-metro só mede até a segunda casa decimal. Então, ter um valor mudando lá na última casa, na quinta, sexta casa, não vai fazer diferença, porque eu não tenho nem como medir isso. Então, algumas vezes, o que a gente vê na prática, né, para considerar, claro, isso vem com a experiência, não da gente de química, não, mas do dia a dia de vocês mesmos. Né? Por exemplo, você vai medir a febre de alguém. No nosso termômetro, você não confia, você diz assim, tá com quanto? 37, a temperatura da pessoa é, sei lá, 38,65 graus Celsius. Você diz assim, você só diz assim, é 38,5, é 38, é 39, porque muitas vezes aquele termômetro não tem essa precisão toda. Claro que se eu tivesse colocado, medida a pessoa com um termopar, eu saberia na quinta, sexta casa decimal essa temperatura. Se tivesse bem calibrado, mas dependendo, e algumas situações nem precisa. É como o Micael está dizendo, 38,5. Já é aspirina, Doril, paracetamol, manda tomar um banho frio, você nem vai querer ficar sabendo muito mais detalhe. Já está com febre, né? Porque basta saber isso. Né? Então, com a gente, nessas medidas que a gente faz também no laboratório, muitas vezes são assim também. Né? Algumas coisas você nem vai precisar calcular, porque a gente já sabe que o erro, né, por exemplo, uma aproximação que você faz, às vezes não vai ter um impacto muito grande, porque a própria medida nem me permite. Né? Por exemplo, pH. Você não consegue medir em condições triviais, né, corriqueiras, você não consegue medir na terceira casa. Você consegue sim, se você tiver um equipamento bem sofisticado, mais caro, extremamente calibrado, então, mas que é fora do comum. O comum é você ter duas casas lá no pH-metro. Lembrando que a segunda casa decimal já é onde você tem a flutuação do erro. Entendi. Aí, no caso, se for em valores de 10 a menos 7, a menos 8, 9 e 10, assim sucessivamente, aí eu não devo considerar. Aí você, veja, é a mesma coisa de eu dizer
Tem café num galão de 20 litros de água mineral que eu peguei um café? Você vai dizer não. Agora, você diz assim, Júlio colocou, eu preciso descobrir que é, por exemplo, com contaminante, né, contaminante emergente, ou você foi no ambiente e verificou que tem, sei lá, chumbo, vai acumular nos organismos, mercúrio. Então, mesmo a concentração lá, miserávelzinha pequena, a pessoa vai ter que medir. Alguém vai ter que medir, né? Usar equipamentos muito sofisticados, ou muito caros, ou enfim, uma técnica muito precisa para determinar. Mas depende do uso, depende da necessidade, né? Se você disser, olha, eu coloquei 10 a menos 9, isso vai afetar o pH. Se a pessoa disser, olha, isso vai afetar, eu quero que meça, você vai dizer, tá, me dá. Aí você vai calcular e vai dizer assim, olha, me alterou na terceira, na quarta casa decimal. Eu não tenho equipamento para medir isso. Ou então diz assim, não, eu vou comprar o equipamento aqui, ó, meça, eu quero que meça, mede até a quarta casa. Aí se torna importante, entendeu? Entendi. Uma situação como essa, né, 10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 a menos 10, é essencialmente 7. Ou o pH que já estava lá, né? Por exemplo, olha, eu tenho vinagre, já é ácido. Se eu colocar alguma coisa, um outro ácido clorídrico, na concentração de 10 a menos 11, vai ser qual? Vai ser a concentração do que já estava antes dele, porque ele lá é quase homeopático, né, no sistema. Mais dúvidas, gente? Se ninguém tiver, professor, responda alguma. Se tiver alguma coisa que o senhor queira responder, responda, porque assim já vai aparecendo dúvida. Mas eu não sei, não tem como resumir muito. É mais fácil ter dúvida de algo, né? Que vocês. Alguma questão, alguma coisa. Porque a matéria, o conteúdo é grande, né? Para resumir em poucos minutos. Diga, pode procurar. Lewis, é. Isso. Bronze Glory, é. Tá, deixa eu pegar aqui. Tá no outro PDF. Tá, vou pegar aqui. Equilíbrio base. Arrhenius, né, que se falou? Ó, o de Arrhenius é o mais simples deles, né? Então, é um sistema onde você... o de Arrhenius é esse. O de Bronze Glory. É. Veja, o de Arrhenius, ele é o mais simples de todos, porque ele só envolve a definição de que ácido é alguma coisa que libera H+, e base é alguma coisa que libera OH-. Né? Por exemplo, pelo conceito de Arrhenius, amônia, NH3, ela não tem OH- para liberar. Né? Então, ela não seria considerada, por exemplo, uma base facilmente, visualmente, né?
Claro. Não, mas a amônia não doa próton. Não, veja, quando você dissolve em água, pro Arrhenius, quando você dissolve em água, se aumentar, se você gerar OH-, você considera isso como uma base, não é? É a definição dele. Né? Então, eu peguei a amônia, coloquei em água, a amônia sozinha, olhando para ela sozinha, você não vê OH- nela. Então, seria até difícil de você classificar. Mas quando você dissolve em água, ela libera OH- no sistema, que não é dela, é da água. O OH- é da água, porque a base está puxando o H- da própria água. Mas veja, para Arrhenius, eu preciso sempre da água. A água é a minha referência. Então, eu não tenho como classificar um ácido ou uma base se eu não estiver usando água. Então, se não for solúvel em água, por exemplo, eu não posso classificar como ácido nem base. Porque, por Arrhenius. Porque Arrhenius exige que seja solúvel em água, até para poder saber se altera o pH da água. Quando eu venho para Broncho de Lore, veja que no caso de Broncho de Lore, ele já elimina o solvente da jogada. A gente fez um exemplo, deixa eu colocar aqui. A gente fez um exemplo que a gente resolveu, que era uma situação onde eu tinha ácido acético, CH3COOH, mais formato, COO-, que estava em equilíbrio com acetato, CH3COO-, mais ácido fórmico, COOH. A gente até calculou e viu que esse equilíbrio está deslocado nessa direção, na direção dos reagentes. Né? Veja, não tem água nesse sistema. Eu misturei ácido acético puro com ácido fórmico puro. Coloquei essas duas coisas juntas, claro, vão dissociar e eu teria, então, uma situação onde eu possa, por essa equação, eu consigo determinar quem está atuando como ácido e quem está atuando como base, do ponto de vista de Bronson e Lowry. Mas por Arrhenius é impossível. Por quê? Porque não gerou H menos, nem gerou H mais. Mas por Bronson e Lowry eu sei o quê? Que este aqui está doando o próton para esse, então esse aqui vai ser um ácido e esse aqui está se comportando como uma base. Se eu olhar de lá para cá, agora esse aqui está doando ácido, então está doando próton, então esse aqui é um ácido nesse lado e esse aqui é uma base. Não é? O ácido sempre cede próton. No Bronson de Lowry, sempre. Né? No Bronson de Lowry, sempre o ácido é alguma coisa que cede próton. E base é alguma coisa que captura o próton. Né? Então, essa é a definição formal do ácido e da base de Bronson de Lowry. Né? E que não depende do solvente. Já em Arrhenius, veja que eu estou fixo com água. Essa equação mesmo que a gente está enxergando, que está desenhada aí, é uma equação ácido-base, mas não é um ácido-base de Arrhenius. É ácido? Não. É base? Não, eu não tenho como classificar. Nem como ácido, nem como base. Algumas coisas não são muito... Os nomes, às vezes, são estranhos, mas, por exemplo, se eu dissolvo ácido acético, se ele for colocado dentro de ácido sulfúrico, veja, são dois ácidos. Estou misturando um ácido acético com ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é um ácido forte, muito forte. O ácido acético é um ácido fraco, literalmente porque você tem o pKa, é 2, alguma coisa, enfim, 4 alguma coisa. É um ácido fraco. O ácido sulfúrico é um ácido forte. O que vai acontecer? O ácido sulfúrico, se eu pegar ácido acético e colocar dentro do ácido sulfúrico, o ácido sulfúrico vai pegar um próton dele, vai protonar um ácido acético. Veja que nesse caso, o ácido acético se torna base. O ácido acético dentro de ácido sulfúrico é o quê? Uma base.
Uma base fraca. Mas é uma base. Embora o nome seja ácido acético. Porque em água, esses ácidos e bases, muitos foram dados nomes deles em função de solução aquosa. Né? Mas aí, nesse caso, o ácido sulfúrico vai doar o próton e o ácido acético vai receber o próton, ele vai atuar como base, embora ele seja ácido. Porque, Edivaldo, assim, o ácido sempre vai ceder o próton. Ele vai ceder se for numa situação onde possibilita a seção. Né? Porque o ácido, se eu disser que o ácido acético dentro de ácido sulfúrico, ele não cede. Ele recebe o próton. E ele se torna básico. Porque tem um ácido muito mais forte do que ele no sistema. Como? Eu não entendi o que. Ah, Lewis. Lewis. Tá. Já, veja, o ácido de base de Lewis, ele é a definição mais genérica que a gente tem e mais ampla. Ele serve para sistemas até que é mais difícil você classificar como ácido base, que não tem próton envolvido. Ele não precisa de próton. Pode ter, mas ele não precisa. Ele olha sempre quem? O ácido é aquele que recebe par de elétrons e a base é aquele que doa o par de elétrons. Veja que ele engloba todos os demais. Quando eu tenho isso aqui, por exemplo, se a gente voltar aqui nessa equação que a gente tinha feito agora há pouco tempo, CH3COOH mais HCOO menos, dando CH3COO menos mais HCOO menos. Veja, esse próton daqui, ele está passando para essa espécie, não é? Aqui, olha, se você escreve isso, é isso aqui. Essa é a estrutura de Lewis do formato, que é COO-. Veja, esse par de elétrons aqui, ele pode interagir com o próton. E aí forma a espécie HC dupla O OH. Então, nesse caso, o formato do par de elétrons para receber esse próton. Então, aqui ele atua como uma base de Lewis. Ele atua, esse aqui está cedendo um componente que vai aceitar o próton. Então, ele atua como o ácido de Lewis. Veja que ele é um ácido de Bronsted, uma base de Bronsted-Lowry, mas ele é também o ácido acético, que é um ácido de Lewis, e o formato é uma base de Lewis. Nessa situação, você consegue usar os dois conceitos, mas não vai conseguir usar o conceito de Arrhenius. Porque não tem água nessa equação do jeito que está desenhada. A mesma coisa nessa equação aqui, ó, que está aqui. BF3 mais NH3, você não consegue classificar como ácido base de Arrhenius e também não consegue classificar como ácido base de Bronsted. Por quê? Em Arrhenius não tem água para você aumentar H+, ou H-. Não tem água, então não é Arrhenius. Não pode usar Arrhenius. Bronsted-Lowry, você também não vai poder classificar, porque não há transferência de prótons. Mas essa equação, do jeito que está escrita, é um ácido de base de Lewis. Lewis é amplo o suficiente. Então, Lewis engloba. Então, é como se você tivesse Lewis aqui, aí aqui você tem Lowry e aqui você tem Arrhenius. Um dentro do outro. Não é interseção, é dentro mesmo. Um conjunto dentro do outro, dentro do outro. Né? Então, Lewis é mais amplo, engloba todos os outros. Então, se você voltar para Arrhenius, nessa situação de Arrhenius, a gente consegue calcular, ver que esse aqui, ó, a água,
está recebendo par de elétrons, é o doador de par de elétrons, está recebendo próton. Ela atua como uma base de Lewis. HCl atua como ácido de Lewis. Mas é também um ácido de arrênios, é também um ácido de prótons. Um ácido de arrênios, um ácido de Lewis. Esclareceu? Beleza. Mais alguma dúvida? Professor, Diga. nessa equação mesmo que o senhor colocou, essa passada, Uhum. eu queria saber como é que faz para definir o sentido da equação. Ah, essa daqui, né? Essa reação. Não, naquela do CH3CO. CH3COH, não é? Isso. Essa daqui, é o exemplo. Isso está resolvido, tá aqui, né, no final. É um dos exercícios resolvidos. Essa, não é? Isso. Para a gente definir o sentido, veja, a gente pode entender o quê? Eu estou entendendo que isso é uma equação de uma reação ácido-base, né? Então, eu posso entender que ele vai estar deslocado no sentido de quem? De dissociar o ácido mais forte e de protonar e manter não dissociado o ácido mais fraco. Porque é sempre isso, né? Quem é mais forte vai fazer o que tem de fazer. E quem é mais fraco aceita a consequência. Então, o ácido mais forte é o ácido acético ou o ácido fórmico. Então, resta a gente olhar isso. Então, a primeira coisa, a gente reconhece, né, de que quem é mais forte. Depois a gente identifica, né, os pares e bases conjugados para saber quem é o ácido e quem é a base em cada situação. Né? Então, esse aqui é um ácido desse lado, esse aqui é uma base nesse lado. Né? Claro, desse outro lado, no lado dos produtos, o próton sai do ácido fórmico para o acetato. Então, esse aqui atua como ácido e esse aqui atua como base. Claro, esse ácido e a sua base conjugada, essa base e esse ácido conjugado. Então, são os pares ácido-base conjugados. Lembra que ele sempre difere de um próton. Identifiquei, eu vou então obter os valores de Ka ou pKa, ou Kb ou pKb, né? E comparar a tendência de ionização dos ácidos. Então, quando a gente olha na tabela, a gente observa o quê? Que o pKa do ácido acético é 4,74 e o pKa do ácido fórmico é 3,77. Então, qual deles é mais forte? Né? Então, quanto menor. Visualmente, talvez seja mais simples de vocês lembrarem, tem aqui uma escala de pH, né, que vai de 0, aqui é 7 no meio, 7, aqui é 0, aqui é 14. Né? Veja, a gente não sabe que aqui é a escala de pH. Quanto mais ácido, mais perto do zero, não é? Então, o meu pKa, veja, P de pH, P de pKa é tudo igual a menos log de. Então, está na mesma escala de pH e pKa. Então, quando o meu pKa, eu tenho esse pKa aqui é 3,77 e o outro 4,74. Qual é o ácido mais forte? O ácido mais forte é o que está mais perto do ácido zero, do zero. Então, esse número está mais perto do zero. Então, ele é um ácido mais forte do que o outro ácido. Então, o ácido fórmico é um ácido mais forte do que o ácido acético. Professor, então, diga. Essa tabela da onde o senhor viu os valores do ácido, é da onde? Que eu já fiquei quebrando minha cabeça para tentar achar, tentar calcular isso aí, não soube. Está no livro. No livro tem essas tabelas. Tem a tabela com esses pKas.
Né? Então, no próprio livro do Atkins, ele tem tabela 6 ponto alguma coisa, que é no foco 6, né? 6C, não sei das quantas, 1 e 2, uma coisa assim. Ele tem esses valores de pKa e de pKb tabelados. Entendi. Claro, das substâncias mais simplesinhas, né? Porque é química geral. Se você estiver trabalhando com substâncias mais específicas e precisar, então você tem que procurar, às vezes, na literatura mais avançada, né? Nos artigos, alguém vai escrever um artigo para calcular o pH ou pKa de uma coisa específica, e aí a fonte desses valores vai depender, né, se é algo muito simples, então vai estar nos livros mais comuns, ou se é alguma coisa um pouco mais específica, aí vai estar numa literatura mais específica. Mas então, isso aqui foi... Você tem esses valores, tem esse valor e esse valor, então a gente sabe o quê? Que esse ácido é mais forte do que este. Né? O ácido com pKa 3 é mais forte que um ácido com pKa 4. Né? Então, lembra, o pKa, ele sempre está associado ao valor onde naquele pH, o pKa, naquele pH, eu tenho a mesma concentração dessas espécies. HA, concentração de HA vai ser igual à concentração de A- quando o pKa, quando o pH foi igual ao pKa. Então, se eu estiver alterando, né, por exemplo, se eu começar em pH 0, se eu ajustar o pH, coloquei lá a suficiente para ajustar para ficar 0, tanto o ácido acético quanto o ácido fórmico vão estar em que forma? Na forma de HA. Porque a forma de dissociada a menos, ela é prevalecente para cá. Não necessariamente quando está básico. Quando? Quando você passou do pKa. Passei do pKa, aquilo ali, então, agora prevalece a espécie a menos. Estou abaixo do valor de pKa, prevalece a espécie HA. Só que aqui eu estou calculando o quê? Eu estou misturando as duas coisas, os dois. Então, eu verifico o quê? Que esse ácido é mais forte. Esse ácido aqui, 3,77, é mais forte do que este. Então, significa o quê? Que ele vai estar desprotonado, preferencialmente, e quem vai estar sendo protonado? O ácido mais fraco, que é o que tem 4. Então, esse equilíbrio vai estar deslocado em quem? Em desprotonar o ácido forte e protonar o ácido fraco. Ou seja, está deslocado nessa direção aqui. O ácido fórmico, ele é mais forte do que o ácido acético. Então, ele vai perder esse próton dele, passar para cá, gerando este e este. Ou seja, deslocar no sentido daqui. Se você quiser numericamente, dá para também resolver, que era a próxima, era essa outra situação. Né? Veja, numericamente eu tenho que foi dado o pKa dos dois ácidos. Então eu tenho as equações dos dois ácidos, eu posso escrever. Ácido acético vai ser CH3, COOH, pKa. Né? Então, lembra, HA dissociando em H+, mais A-. Então, isso vai ser dissociado em CH3, COO. Deixa eu arrumar isso aqui para ficar bonitinho. H+, mais CH3, COO-. Então, essa é a minha definição de Ka. O outro ácido é qual? HCOOH dissociando em quem? Em H+, mais HCOO-. Esse é o Ka aqui do acético e aqui é do fórmico. Veja que esses valores foram dados. Só que eu quero chegar nesta equação aqui. Que é essa equação que eu quero calcular o equilíbrio, a constante de equilíbrio. Para saber se ela está deslocada para lá ou deslocada para cá. Se esse equilíbrio prevalece esse ou prevalece esse. Também posso fazer numericamente. Então, aqui, veja, esse já está na posição correta. Este também está na posição correta. Aqui, ó, este e este estão invertidos. Eu tenho que inverter essa equação. Então, na hora que eu inverto essa equação, eu vou ter o quê?
H mais HCOO menos, dando HCOOH. Quando eu inverti, veja, inverter uma equação é a mesma coisa que multiplicar por menos 1. Então, significa que aqui eu tenho K diforme, tudo isso elevado a menos 1. A constante foi elevada a menos 1, porque multipliquei, é a mesma coisa que multiplicar tudo por menos 1 na equação. Aí agora eu esqueço esse pedaço, ele não tem mais interesse para mim. E eu vejo que a minha equação resultante é o quê? H corta com H+, e eu tenho a minha equação resultante, CH3, essa daqui, esse vem para cá, COOH, mais esse daqui vem para cá, mais HCOO menos, dando exatamente a equação que eu tenho aqui. Esse aqui vem para cá, HCOOH, mais esse aqui vem para cá, CH3COO menos. Veja, eu somei duas equações, foi esta equação mais esta equação. Então, o que eu faço com as constantes? Eu multiplico. Então, a constante de equilíbrio vai ser multiplicada. Então, aqui eu tenho que a constante de equilíbrio vai ser Ka do acetato vezes Ka do ácido fórmico elevado a menos 1. Então, agora é só fazer a conta. Então, esse aqui, Ka, eu sei que é 10 elevado a menos 4,74, está dado aqui, ó. E aqui, 10 elevado a menos 3,77 elevado a menos 1. Faz essa conta, a gente encontra o valor. É 0, alguma coisa. Essa conta vai dar 0, alguma coisa. 0, alguma coisa. 0, alguma coisa significa o quê? Que K, como é produtos sobre reagente, para esse número ser menor do que 1, esse número, produto, tem que ser menor do que reagente. Estou dividindo um número pequeno por um número grande, para ser menor do que 1. Ou seja, a concentração deste pedaço é maior do que a concentração deste pedaço. Então, o equilíbrio está deslocado nesse sentido. Entendeu, Edivaldo? Era o mesmo raciocínio. Consegui entender. Né? Aqui era sem números, né? Só, assim, sem fazer conta, e aqui, se quiser, pode até calcular qual é o valor de K para poder determinar a constante. Tá certo. Só era isso mesmo que eu estava com dúvida. Beleza. Né? A Dilma também perguntou algo parecido com isso na aula, então é sempre bom lembrar. Veja, quando eu tenho algo do tipo uma equação, né, se eu tenho aqui genérica, A mais B igual a C, K igual a 10, por exemplo, veja, se eu multiplico essa equação por 2, 2A mais 2B igual a 2C, o meu novo K vai ser igual a quê? Vai ser, aqui eu somei, né? Era A mais, então aqui vai ser multiplicado, então vai ser K vezes K, que é igual a K ao quadrado. Então esse foi aqui, ó, multiplicado, né, nessa equação, aqui ele está entrando no exponente. Né? Então, se eu tiver A menos B igual a menos C, é a mesma coisa que eu inverter tudo. Então, eu tenho C, que é igual a mais B. Não é? Então, aqui significa o quê? Que esse K vai ser 10 elevado a quê? A menos 1. Meu K, duas linhas, é o meu K original, elevado a menos 1, porque daqui
para cá é a mesma coisa que ter multiplicado por menos 1. E por aí vai. Então, toda vida que você soma uma equação, se você soma, você eleva ao produto daquele número que você está somando. Ou vai multiplicando todas aquelas equações. Se você subtrai, você divide. Né? Se você multiplica por menos 1, você eleva a menos 1. E por aí vai. Tá tranquilo? Então, nesse caso aqui, a gente usou esse raciocínio para resolver essa questão, exatamente porque a gente tem 2 valores de K, eu sei as equações, agora eu tenho que ajustar essas equações para que chegue na equação que eu desejo. E depois, claro, fazer a conta, né? Elevado a menos não sei o que, elevado a menos não sei o que, e por aí vai. Tá ok? Beleza. Não pode errar na conta, né? Se errar na calculadora, aí é o fim da picada. Né? Então, você não pode cometer essa bobagem não pode cometer essas besteirinhas. Então, tentem fazer na prova, deixar um tempinho até para refazer as contas, né? E ver se tem sentido, né? Se o número que você está calculando tem sentido. Né? Aqui, quem gosta de trabalhar com log, até já ia ver que tem outra maneira mais rápida de fazer. Não vou confundir, mas tem outra maneira bem mais rápida de resolver em função desses PKs, né? Então, você pode subtrair, porque multiplicar constantes ou subtrair constantes na escala log é a mesma coisa que subtrair e somar, né? Mas melhor não complicar. Mais alguma dúvida, gente? Exercício que vocês estiveram fazendo, foram fazendo livro, enfim. A prova tem quantas? 10, são 10 questões. Algumas só de praticamente marcar, então tá tranquilo. Professor, eu acho que eu falo antes, por todo mundo. Viu? Vai começar antes a prova. Quer dizer, no sistema vai estar dizendo que a prova é no horário da aula, porque é obrigado a ser no horário da aula. Mas no Moodle vai estar aberta antes, vai abrir às 6h30. Né? Glória a Deus. Vai fechar às 20h40, mas vai abrir às 6h30. Mas no texto, em qualquer coisa, está escrito que abre na hora, porque senão... minha gente nem dia ninguém não, professor. Fica só entre a gente. Hã? O sistema vai abrir. Assim, ele vai abrir os 6h30. Quem estava, tecnicamente, é no horário da aula. Né? A prova é no horário da aula, foi programada para ser feita no horário da aula. Se você conseguir entrar antes, aí, né? Então, forte. Então, né, professor, vamos à pergunta que mais interessa agora. Vai ter muito cálculo? Diga que não, pelo amor de Deus. Não, os cálculos são esses que a gente está fazendo, porque eu não tenho como cobrar coisa muito diferente disso do que a gente está aprendendo, até porque é isso mesmo que vocês vão usar na vida do dia a dia depois de vocês, né? Então, ao longo da carreira, vocês vão precisar dessas informações, né? desse tipo de coisa. PKA, isso vai aparecer muito, mas assim, PKA, PKB, às vezes aparece, mas assim, em geral a gente, mesma coisa de pH e pOH, dá no mesmo, né, falar em PKA e PKB, no mesmo em tempo de conceitual, né? De conta é diferente, mas conceitualmente é a mesma coisa. Se eu disser para você o pH, automaticamente eu estou lhe dizendo o pOH. Se eu lhe disser o pKa, automaticamente eu estou lhe dizendo o PKB da base conjugada. Qual vai ser o dia da reposição? Vai ser na terça-feira. Na terça-feira que vem vai ser reposição da... Então, vocês vão ter final de semana todo, né, para
para estudar a prova que tirou a menor nota. Tá certo? Então, vai poder fazer uma das provas. Supostamente não a primeira, né? Assim, tô torcendo para que não seja, para que daí para frente que se reponha uma dessas últimas, né? Porque se for repor não! Se for a primeira é ótimo, porque significa que tirou notão na segunda e na terceira. Diga. Certeza. Pronto, é isso. Professor, Max, essa certeza que eu quero que todo mundo tenha. A segunda que seja pior. Pronto, que não seja nada na terceira que não seja pior do que a primeira, nem a segunda. Diga, Dilma. quem tirou nota baixa vai poder fazer de novo, né? Pode. Eu estou abrindo para todo mundo. Professor. E a final, professor? Diga logo a final, que eu vou fazer final também, fazer tudo. A final ficou no dia... Eita, tem que olhar no CIGA. Dia 19 ou 20? Uma coisa assim. É uma terça-feira. Não pode fazer a final fora da semana de final. Aí eles mudar, ele não pode, a gente não pode alterar. O calendário da final é predeterminado. Né? Então a gente só pode fazer nesse dia. Então é por isso que eu não sei. Deixa eu olhar aqui no calendário. Junho e julho, né? A de vocês deve ser, eu acho que é no dia 20. Porque a semana de final é de 19 a 23. Não pode fazer fora dessa faixa. Então é